quem está vindo pela primeira vez. Quem me conhece, eu sou Beatriz Cury, eu sou diretora do Instituto Brasileiro de Hospitalidade Empresarial. Esses mini-meetings são eventos que acontecem enquanto nós não temos café da manhã ou visita, para só os membros do programa IB de Excelência. Então, vocês têm a oportunidade aí nesses 45 minutos, às vezes eu vou passar uns 5 minutos, porque eu estou começando um pouquinho mais para frente, mas aproveitem. Juliana Carneiro, ela domina bastante assunto, ela é gerente de projetos, processos e planejamento do Grupo Fleury. Eu pedi para que ela viesse, porque eu sei que eles fazem um trabalho, eles estão com o Speech Analytics há mais de 2 anos, então ele já tem uma maturidade suficiente para trazer as questões de o que foi fácil, o que foi difícil e como eles estão conseguindo evoluir, trazer oportunidade de negócio para a empresa, no caso, para o Grupo Fleury. Juliana, vamos lá, vamos começar. Obrigada, Juliana, pelo convite. Só lembrando que ela vai abordar bastante o tema para quem, o que é o speech, conceituação, aplicação, ela vai falar de vantagens, e aí, no caso, desvantagem ou desafios em utilizar esse programa. E ela vai falar se na sua operação você realmente precisa usar. O que faz a diferença utilizar ou não? Então, Juliana, Legal. bem-vinda, obrigada, é com você. Muito obrigada. Só lembrando que o evento vai ser gravado, a Juliana permitiu, e depois nós disponibilizamos para vocês que quiserem compartilhar com as suas equipes, tá bom? Obrigada, viu, Juliana, é com você. Obrigada, gente. Muito obrigada aí pela presença de todos. É um prazer poder compartilhar um assunto que é tão denso, tão rico e que vai fazer muita diferença nos negócios aí de vocês, tá? Eu só vou fazer um combinado que durante aqui a apresentação, até para ganhar performance em relação à conexão e tudo mais, eu vou manter minha câmera fechada e aí depois a gente vai fazer algumas interações no final e aí eu abro novamente para a gente poder conversar mais intimamente, tá bom? Sem problemas, Juliana. Vou parar aqui um pouquinho o vídeo e aí a gente consegue conversar melhor. Vamos lá, gente, para falar um pouquinho antes de Speech Analytics, me apresentando, tá? Meu nome é Juliana Carneiro, eu trabalho no Grupo Fleury há 8 anos, atuo em projetos, processos na área de planejamento, mas muito fortemente em projetos, atuando em uma série de iniciativas de transformação digital. Então, tudo hoje que a gente fala para o call center, para a nossa central de atendimento em termos de avanços, tecnologias, ferramentas, automações, passa lá pela minha área. Hoje tenho aqui comigo prestigiando e agradeço já antecipadamente, minha equipe está aqui com a Marta, a Marcela, Jéssica. Eu vou parar de falar nome, senão ela acabar esquecendo, então agradeço imensamente aí o meu time que está me prestigiando também. E é claro, a todos, e obrigada novamente, Bia, pelo convite, tá? Como é que vai ser a nossa dinâmica aqui de apresentação? A gente tem 45 minutos aí, mais ou menos, para a gente falar um pouquinho sobre Speech Analytics. Então, a ideia é que a gente faça, que eu faça para vocês uma introdução sobre o que é essa tecnologia, a aplicabilidade dela, como é que a gente se virou aqui no Fleury para fazer essa implantação e como é que a gente utiliza isso no nosso dia a dia. E aí eu vou tentar ser um pouco mais sucinta para sobrar um espaço para a gente conversar, porque esse é um assunto que demanda muitas dúvidas sobre aonde eu implanto, quanto custa, qual o tempo de maturação, quais são os principais desafios. Então, a ideia é eu tentar ser um pouco mais sucinta agora nesse comecinho, para a gente poder fazer mais trocas, mas mesmo que a gente não consiga esgotar nesse fórum aqui, fico à disposição, depois no finalzinho eu vou deixar os meus contatos para a gente trocar, tá bom? Então, bora lá, falando um pouquinho sobre a nossa agenda, o Speech Analytics, falando sobre entender a voz entendendo, na verdade, as experiências dos nossos clientes através da voz. Tá? Deixa eu só mudar aqui o slide, vamos lá, vamos ver se mudou aí para vocês, mudou. Falando um pouquinho aqui da nossa agenda, né? Hoje a gente vai ter, eu vou contextualizar o que é o Speech Analytics, falar como é que funciona um pouco dessa tecnologia. Eu fiz uma brincadeira, eu comentei, inclusive, com a Bia no nosso pré-work aqui, que eu vou falar sobre vantagens, mas eu não vou falar sobre desvantagens, porque o Speech Analytics, ao longo dessa apresentação, eu vou contar para vocês sobre inteligência competitiva. Então, não existe desvantagens quando a gente contrata uma solução, quando a gente tem informações e ricas para utilizar nos nossos negócios. O que existem
são desafios a exemplo de qualquer outro projeto, qualquer implantação que vocês venham a passar, tá bom? E depois, na minha operação, como é que é? Como é que é? Eu preciso utilizar, não preciso utilizar? E aí a gente vai trocar um pouquinho de experiências. Tá? É lógico que eu não poderia deixar de mencionar aqui, antes de entrar nesse assunto, não poderia deixar de contar um pouquinho do contexto para vocês em relação ao próprio Fleury. Quando a gente olha lá o Fleury, das 21 edições do Prêmio de Consumidor Moderno, 19 vezes campeão dessas edições, e em 2017 melhor entre todas as categorias, por trás disso tem muita informação. E é lógico, eu acho que cada um dos seus negócios que vocês vivem aí no seu dia a dia tem números e muita informação por trás. Então, por exemplo, a gente tem por trás de tudo isso cerca de 750 mil demandas por mês. Então, por que utilizar um Speech Analytics dentro de um contexto de 750 mil demandas por mês? Como é que a gente extrai informações, como é que a gente extrai dados das vozes dos meus clientes, sendo que eu tenho uma amostra de monitoria da qualidade, aquela audição tradicional, muito menor em relação a esse universo todo. Então, a gente precisa de inteligência, daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho mais. E aí é lógico, né? Isso passa por cerca de 1.600 colaboradores, tem indicadores de reclamações, de elogios e todos os outros relacionados à central de atendimento. Então, cada vez mais a gente precisa de uma inteligência que entregue painéis customizados, que entreguem painéis com informações mineradas para tomada de decisões de vocês, líderes e participantes do dia a dia aí das operações. Tá? Então, acho que um pouquinho de contexto sobre um pouco dos nossos motivadores. Acho que só os números por si só ajudam e muito para que vocês defendam um projeto, para que vocês montem um business case, e lá na frente a gente vai falar um pouquinho disso. Se eu estiver indo muito rápido, Bia, fica à vontade também para fazer intervenções, porque como é um assunto que eu gosto muito de falar sobre tecnologia, sobre números, o que tem por trás disso, os ganhos toda essa eficiência, então, em alguns momentos, se ficar meio perdido, pode fazer intervenções e a gente vai tornando esse bate-papo aqui mais interativo, tá bom? Perfeito, Juliana. Maravilha. Avançando um pouquinho, pessoal, falando aí realmente sobre o modelo, né? Falar para vocês um pouquinho sobre Speech Analytics. Afinal de contas, né? O que é o Speech Analytics? É uma ferramenta mesmo de alta performance. Tá? Essa ferramenta, ela vai trazer para o processo de vocês no dia a dia análises quantitativas e qualitativas das gravações de áudio, inclusive de textos. Então, acho que a primeira coisa a se falar o que é o Speech Analytics. É realmente uma tecnologia que vai capturar todas essas interações que eu mostro aqui de áudio e texto. Primeira coisa, ela por si só ela vai fazer isso. Você não vai precisar de um agente, você não precisa de uma pessoa para fazer isso por você. Então, o Speech Analytics ele vai fazer justamente isso. Por quê? Porque no final, quando ele capturar todos esses áudios, que hoje, por exemplo, para a gente significa 70% aproximadamente da nossa demanda, é o nosso principal canal de atendimento, como é que a gente extrai essas interações? Mas eu também tenho condições de extrair essas interações de canais textuais. Um exemplo de atendimento de WhatsApp, de e-mail, de chat. A ferramenta Speech Analytics ela é capaz de coletar as informações de qualquer canal de atendimento e entregar esses painéis, esses dados estatísticos. No caso de voz, que é o principal canal de muitas empresas, o que a ferramenta vai fazer? Ela vai transcrever esses dados de voz em texto, passando por um motor semântico, que na verdade é toda essa inteligência aqui nesse meio. Eu desenhei uma jornada do que o speech faz, que é esse item 3, ele passa por um motor semântico. O que é isso? Nada mais é que um conjunto de algoritmos, de metadados, de inteligências contextuais que vão fazer uma série de análises e vão minerar esses dados e separar em várias categorias.
E aí, com isso, ele vai ter condições de entregar dados estatísticos com insights para vocês tomarem decisões. Então, vocês imaginam que por dentro do Speech Analytics, você consegue passar, por exemplo, e aí é uma escolha das áreas de negócios, passar 100% das suas ligações e ele transcrever todos esses dados em texto e transformar todas essas informações em dados. Então, o Speech Analytics, no final das contas, ele vai te dar com mais rapidez e acesso para você poder descobrir insights dos seus clientes em termos de satisfação, tendências emocionais, questões de negócios, inteligência competitiva. Quando eu falo de tendências emocionais, daqui a pouquinho eu vou mostrar uma curiosidade do speech para vocês. Vocês conseguem, com dados massivos, melhorar a produtividade nas escutas, consegue buscar no speech temas específicos. Então, às vezes, a gente tem uma operação em que a gente quer buscar informações relacionadas à reclamação. Quantos clientes falaram reclamação no dia de hoje? Imagine você tentar buscar isso em gravação por gravação, sem uma inteligência por trás. E é isso que o speech vai proporcionar isso para vocês. Vocês vão conseguir, em categorias, em temas, em contextos, separar e estudar e ter as informações de uma forma muito mais rápida, muito mais dinâmica. É lógico que é possível uma aplicação em várias outras esferas, inclusive na própria monitoria de qualidade. Então, imaginem vocês fazendo análises de ligações, utilizando o conhecimento do seu analista de qualidade para as questões mais complexas de uma ligação. Enquanto o speech pode ajudá-la a fazer validações de itens mais simples, como, por exemplo, script de saudação e encerramento, por exemplo. Você tem condições com o speech de otimizar processos. Então, a gente descobriu, inclusive, nos nossos primeiros estudos, que a gente tinha processos em que o cliente demorava cerca de 25 minutos para resolver uma questão relacionada a pagamento. E foi com o speech que a gente descobriu esses desvios de tempo, o assunto tratado, e descobrimos que a gente não tinha um processo escrito que facilitasse a vida do operador para que ele padronizasse o atendimento e encaminhasse corretamente e mais rapidamente. Então, o speech ele é capaz de, por meio desses estudos, vocês descobrirem e otimizarem processos. E é claro, né, quando a gente encontra desvios, você tem condições de fornecer coaching direcionados aos agentes, inclusive analisando o desempenho. Eu acho que aqui é uma parte importante que eu queria comentar com vocês, sobre as possibilidades de contratações de speech, acho que talvez vai ser um pouco das dúvidas lá no futuro, mas só adiantando. O speech, você tem formas de contratar. Você pode contratar ele completo, fazendo a análise de áudios ou somente de áudios. Você pode fazer análise de texto. Isso depende do fornecedor, depende da solução que vocês vão contratar. Da mesma forma que você pode passar 100% das interações no speech. 100% das interações de uma central de atendimento no speech, lógico, você vai precisar de uma infraestrutura mais robusta para isso. No entanto, isso não significa que você não possa determinar uma amostra menor e que estatisticamente ela seja válida. E aí, com isso, você conseguir essa inteligência competitiva, essa inteligência, esses dados que são necessários para a tomada de decisão, mas sem onerar financeiramente aquilo que você tem previsto de budget ao longo do ano. Então, aqui eu só quero fazer esse adendo, uma dica, porque às vezes a gente imagina que a gente precisa contratar toda uma solução. Aí depende de cada um dos negócios. Tá? Avançando mais um pouco, que é justamente o que eu queria comentar com vocês sobre uma curiosidade no speech, a partir da identificação visual de eventos na chamada. A gente utiliza uma solução da Verint, tá? Por meio da integradora Uitel, mas vocês têm outros fornecedores, outros parceiros possíveis aí no mercado que fornecem soluções, eu não diria iguais, cada um tem algumas suas peculiaridades, e aí é uma análise que vocês vão fazer na hora de contratar. Hoje a gente utiliza a Verint, e dentro dessa solução, e aí acho que quase todas devem fazer isso,
a gente tem condições de fazer análise de sobreposição de voz, que é o que a gente chama de emotion, ou seja, detectar emoções numa chamada. E o Speech Analytics faz isso para vocês também. Então, por exemplo, eu não sei se vocês estão vendo direitinho aqui, tem um gráfico, essa parte vermelhinha aqui que eu estou circulando. Aqui é um gráfico onde a solução ela detectou que ambos os interlocutores estão falando ao mesmo tempo. Então, ele indica isso por essas ondas sonoras. Então, você consegue identificar, inclusive, se existe atrito numa chamada. E você consegue, obviamente, com isso, avançar. Você não precisa escutar toda uma ligação. Você vai até exatamente esse ponto e entende como foi a interação aqui. Por isso que eu falei que pode otimizar, inclusive, essas análises de monitoria da qualidade. Você consegue, inclusive, por meio dessas barrinhas aqui, essa amarela, que é uma régua de tempo, que indica se houve uma alteração na emoção. Porque o que o Speech faz? Ele faz uma análise de todo o contexto. E aí, com essa elevação no tom de voz, ele é capaz de mostrar para vocês se houve essa alteração de humor, por exemplo. E também, que é um outro indicador que é super importante para a gente, dentro das centrais de atendimento, o silêncio na chamada, né? Então, por essas ondas aqui, quando a gente não tem nenhuma interação, ele mostra quando há ausência de quando tem essa ausência de ondas sonoras que existe silêncio na chamada. Ou seja, olha que interessante, eu consigo inclusive contabilizar quanto tempo ficou em silêncio, quantas vezes o cliente tentou falar alguma coisa ou ele ficou em silêncio aguardando. Então, muitas centrais de atendimento têm métricas de voltar de tempos em tempos com o cliente. E aqui é algo facilmente que vocês conseguem identificar. E é lógico, quando a gente fala desse tempo aqui em silêncio, a gente pode avaliar outros aspectos de uma chamada. Então, notem que quanto mais tempo em silêncio, você pode descobrir por trás aí de uma chamada como essa, dificuldades em processos. Você pode ter dificuldades sistêmicas e você consegue descobrir o contexto das chamadas para vocês analisarem massivamente essas outras oportunidades e corrigirem rota, para tornar a central de atendimento cada vez mais eficiente. Porque não, até a gente sabe que a gente também, dentro da central de atendimento, apesar de tudo que a gente precisa realizar em termos de acolhida do cliente, bom relacionamento, ser resolutivo nas solicitações dos clientes, a gente também tem métricas de tempo. A gente tem tempo médio de atendimento. E aí, a ferramenta Speech Analytics, ela consegue não só monitorar unicamente, mas uma célula inteira, uma operação inteira, o percentual de tempo de silêncio, para que você diminua cada vez mais essa ausência e torne a ligação mais dinâmica, para que você consiga capturar outras chamadas e fechar mais negócios, por exemplo. Então, o Speech Analytics ele é capaz de fazer isso também. Mais adiante, né, quando a gente fala assim, nossa, Juliana, caramba, até agora a gente falou que eu posso utilizar para otimização de processos, consigo avaliar emoções das ligações, consigo avaliar sobreposição de fala e silêncio. O que mais eu consigo fazer com o speech? Eu posso fazer vários estudos com o speech, e eu posso descobrir não só tendências de negócios, eu posso descobrir, inclusive, que o cliente está me pedindo, tem uma necessidade, ou pedindo algum tipo de produto, algum processo, e que eu não disponibilizei isso. Consegue. Inclusive, você consegue, com o próprio speech, gerar mailings para ligações ativas, por exemplo. É claro que, para que ele seja mais assertivo, mais inteligente, algumas integrações são importantes de serem feitas para te dar um mailing mais direcionado e qualificado, para que você entre em contato com o João, com a Maria, com o José. Mas é uma possibilidade de gerar mailings para chamadas ativas. Você consegue gerar clientes aqui por meio dos contextos, por exemplo,
que não fecharam o negócio, não fizeram um agendamento de um exame, ou não compraram um produto, não compareceram a uma consulta. Então, por meio das qualificações, dessas categorias que você cria no speech, ele é capaz de gerar essas listagens. E com isso você pode fazer ligações ativas e aí se antecipar essas necessidades dos clientes. Da mesma forma que, olha, eu quero fazer chamadas com clientes nervosos, com clientes que fizeram muitas reclamações e protestaram muito durante as ligações. Você consegue, dentro do speech, criar categorias e criar termos, associar termos a essas categorias que remetem a reclamações para vocês exportarem uma base e trabalharem com esses clientes, por exemplo. E fora que ele automaticamente também te dá alguns temas e tendências. Então, ele gera automaticamente uma nuvem aí de palavras, de temas e tendências. E que você só com isso, sem nenhuma outra qualificação, você já tem acesso a algumas informações. E fora que, se tiver integrado ao seu WFM, se vocês utilizarem o WFM, ele te entrega esses dashboards para você fazer análise de performance combinada com o operador. Aquele operador que tem métricas operacionais que você consegue cruzar os resultados das métricas operacionais e ainda com as informações que o speech é capaz de te entregar, como por exemplo, o João tem, além de efetividade nas ligações, ele consegue, por exemplo, interagir com o cliente 70% do tempo que ele destina nas ligações. Esse é um exemplo. Então, a aplicação do speech está em todas essas esferas. Então, quando eu digo para vocês que vai precisar de foco, inclusive, para saber aonde vocês vão utilizar, isso aqui é uma excelente dica. Não há possibilidade de, logo de cara, você utilizar para tudo, porque o speech tem muita informação. E aí eu diria, eu vou antecipar uma das coisas que eu vou dizer e vou reforçar, inclusive lá na frente, é que a tendência quando você implanta é você querer todas as informações, vários estudos. Mas se você não trabalhar no PDCA, você não trabalhar nos planos de ação e como é que você vai realmente mudar o seu ponteiro, esses estudos vão se tornar obsoletos, serão dados por dados e você vai perder foco. Então, é muito importante a escolha da área de atuação de vocês. A nossa, por exemplo, ela é utilizada hoje como descobertas e insights para negócios. Então, por exemplo, como é que a gente utiliza o speech dentro de casa? Aqui eu vou dar um exemplo para vocês. Eu falei para a Bia, acho que a minha maior dificuldade aqui foi trazer um case que eu possa compartilhar, porque a gente vai ter uma turma aqui mista, e aí o que eu posso compartilhar que não é confidencial e que todo mundo vai saber e que pode se inspirar para utilizar no seu dia a dia. O Speech Analytics nos dá muitas informações e algumas das descobertas que a gente fez foi que determinados motivos de contatos outros, derivando um pouquinho dessas informações, de dúvidas e informações, a gente descobriu que o cliente apresentava dúvidas relacionadas a resultados de exames. Aí eu quero obter os meus resultados de exames. É esse número aqui, de 8% aqui, que entrava em contato e pedia. A gente olhou para esse número e falou, poxa, esse é um número que entra em contato com a minha central de atendimento, que concorre, inclusive, com os clientes que querem fazer agendamentos de exames, que são ligações mais complexas, mas que eu poderia, sem perder essa acolhida e esse tratamento intimista, eu poderia fornecer uma automação que ele pode ter o acesso ao resultado de exame, mas não necessariamente precisar conversar com o operador. E foi aí que a gente fez dentro desse ano, inclusive foi recentemente a gente fez esses lançamentos de um bot em que através, isso na marca Mais São Paulo, depois a gente vai tombar isso para as outras marcas, mas quem faz exames na Mais São Paulo e quiser ter acesso ao resultado de exame, pode, além do site, entrar em contato conosco aqui pelo WhatsApp
e pode obter os seus resultados de exames num PDF. Aqui é um exemplo meu mesmo, tá? Eu printei essa tela ontem, e eu tenho só um exame, por isso que ele me deu aqui, eu só fiz um exame a mais, normalmente eu faço no Fleury, e aí eu pedi os resultados. Ele veio aqui e me trouxe o PDF e já me encaminhou sem a necessidade de conversar com o atendimento humano, por exemplo. Eu consegui o que eu precisava a partir de uma automação de desenvolvimento que foi feito e de uma descoberta do Speech Analytics, por exemplo. Então, o Speech ele pode dar insights para vocês de negócios, outras automações, outros produtos, para que vocês ampliem a capacidade de atendimento e consigam atender, no final das contas, o seu cliente final, tá bom? Então, esse aqui foi um dos exemplos. Eu tô vendo que a gente já é 5 horas, então eu queria passar aqui para a minha parte de desafios, que eu acho que a partir desse ponto aqui que surgirão várias dúvidas e a gente tem condições de trocar um pouco mais, tá? Com relação aos desafios do speech, eu diria o seguinte, o speech a questão do investimento. Gente, é caro? Não sei se ele é caro para vocês. Para a gente, ele não foi. Mas por quê? Porque o investimento, quando a gente fala para qualquer patrocinador sobre um investimento, ele só vai enxergar valor se você tiver um business case bem montado e que mostre quais serão os ganhos para sua operação. Pode ser ganhos relacionados a NPS, pode ser financeiro, pode ser de geração de negócios, pode ser de qualidade no atendimento, enfim. O Speech Analytics, vocês viram que tem muita aplicabilidade e vocês descobrem, inclusive, insights para negócios. Então, o investimento, transpor essa barreira do investimento, é exatamente montar o business case. E uma dica aqui para todo mundo. Gente, não sei fazer um business case. Essas empresas que possuem Speech Analytics, elas estão muito mudadas e elas podem ajudar vocês no dia a dia a construir esse business case. E podem, inclusive, fazer uma prova de conceito para ajudar vocês a mostrarem o valor da solução, o valor da tecnologia. Então, não tenham receio de pedir isso e de trabalhar 4, 6, 8 mãos, porque eles têm condições de ajudar vocês no dia a dia, nesse tipo de construção e a mostrar que vale a pena investir. Um outro ponto que eu queria trazer para vocês de desafios é o tempo para alcançar a maturidade da solução, que, em média, vai aí de 6 a 8 meses de maturidade. Por quê? Porque o Speech Analytics ele é um motor de aprendizado, é aquilo que a gente chama de machine learning. Então, ele sozinho, ele não vai fazer nada por vocês. Ele precisa da sustentação e da curadoria. E é isso que faz com que a ferramenta fique cada vez melhor. Então, o que é importante quando a gente pensa numa tecnologia como essa? Precisa ter gente para cuidar. Precisa ter uma pessoa que vai olhar para o negócio e vai ensinar a ferramenta. Então, por exemplo, o Speech Analytics não sabe o que é um hemograma, ele não sabe o que é um raio-x de crânio. E eu preciso ensinar ele sobre essas palavras, essas terminologias que são específicas, inclusive, dos nossos negócios. Eu dou um exemplo. A gente ensinou a máquina a identificar que Fleury não é flora, porque no começo ele achava que era flora. Toda vez que se mencionava numa ligação Fleury, ele falava flora. E aí, como é que você vai fazendo isso? É calibrando a ferramenta. Então, existem meios de fazer isso em lote, de forma massiva. Essas empresas ajudam você a fazer isso. Tem treinamento para isso, mas o importante é não esquecer da ferramenta, porque ela precisa de calibragem, ela precisa receber inputs para que ela fique cada vez mais assertiva. Mas outro ponto de atenção, e até deixei aqui em vermelho, que é a atenção ao PDCA. Não adianta nada vocês investirem um grande tempo em estudo, em análises, se não vai colocar em prática.
Porque o speech, ele tem a possibilidade, vocês têm a possibilidade com o speech de monitorar aquele mesmo indicador, de avaliar naquele mesmo estudo se você teve mudança no seu ponteiro. Mas se você não fez o plano de ação, você não sabe qual foi a eficácia da sua ação. A gente utiliza o Speech desde 2019, foi um projeto um pouco mais longo na sua concepção para implantação, mas em meados de abril, maio de 2019 nós implantamos, e hoje eu posso dizer que os primeiros estudos a gente teve um pouco mais de dificuldade, porque você passa por esse processo de calibração, você passa por essa etapa de descoberta, mas depois que você tem isso mais amadurecido, você realmente consegue utilizar a ferramenta de uma forma muito mais dinâmica e muito mais assertiva. E é claro, o speech ele por si só, ele pode ser incrementado. O que eu diria para vocês? O speech, você pode fazer ligações com ele, com a sua base de dados, com o seu WFM, com metadados. O que eu quero dizer com isso? Essas integrações, elas permitem que as bases de dados, esses estudos de clientes, vocês consigam personificar os seus clientes e personalizar essas ações, para que você faça um ativo mais eficiente, para que você consiga monitorar melhor a sua operação, para que você consiga qualificar os seus agentes, e aí você fornecer treinamentos, reciclagens, e realmente outros insights de negócios. Mas isso é um outro step. Não significa que você precisa fazer isso logo de cara. Você não precisa ter essas integrações logo de cara. Você pode implantar o speech primeiro para você fazer essas análises de voz e dependendo do qual é o percentual das suas interações de clientes nos canais textuais, vocês também têm condições de utilizar um outro módulo que é o de Text Analytics, que vai te entregar também esses painéis, essas análises de dados por meio de uma outra solução que está acoplada ao speech como um todo. Eu acabei me estendendo um pouco, mas eu queria abrir esse momento aqui para pergunta, porque eu sei que é um assunto bem denso, bastante denso, e que às vezes a gente tem algumas dúvidas, enfim, a gente quer interagir um pouco mais e fazer perguntas. Então, eu vou encerrar aqui a apresentação, vou voltar aqui a câmera para a gente poder interagir, e aí vocês fazerem os questionamentos. Bia, me dá aí um retorno de como é que a gente tá, por favor. Tranquilo, temos aí uns 10 minutos, porque nós passamos um pouquinho, mas já tem algumas perguntas aqui, Juliana. Uma você já respondeu do Ivan, que é o tempo de implantação, que você já tem a solução, você falou 2 anos, a partir de 2019. E tem uma pergunta Aham. aqui da Tarsila da Porto, ela quer saber quantas pessoas você tem que você. Peraí, tem a minha aberta aqui, peraí. Quantas pessoas você tem para analisar todos esses dados? Se é uma equipe que fica dedicada ou faz também outras coisas? A equipe de projetos, que tá, eu não sei se, o Marta, não tá todo mundo aqui, né? Mas a equipe de projetos se reveza, hoje a equipe da Marta, que é a Raíza e a Marcela. Elas se revezam com o Speech Analytics e, obviamente, elas têm outras atribuições, outras atividades, mas a gente também conta com outro apoio, que é a consultoria que integrou o Speech, porque a Verint, ela é a dona da solução, mas quem é a integradora realmente da Ops, solução é peraí. o ITEL aqui. Oi? Oi, não, entrou alguém com a câmera aberta. De vez em quando eu tenho que fechar o áudio aqui. Pode Tudo bem. continuar, Juliana. E aí a gente utiliza a UITEL como o nosso braço para nos ajudar nesses estudos mais aprofundados. Então, as meninas ajudam muito na calibração da ferramenta e na manutenção, porque você precisa garantir que a ferramenta esteja com a sua força de trabalho atualizada, com as terminologias atualizadas, e garantir que as informações, a gente não tenha perda de informações nesse tráfego das gravações, né? Porque você tem a captura das gravações
observações Uhum. para colocar isso para dentro da ferramenta. E aí a gente utiliza o ITEL como braço para nos ajudar nesses estudos. E aí a gente tem um compromisso de pelo menos uma vez por mês a gente ter um insight que é apresentado para a operação. E aí esses insights são diversos, tá? Eu quero saber, por exemplo, por que que eu estou perdendo conversão na célula X. Eu quero saber por que que eu tenho, como é que está o TMA de atendimento de quem está em casa, quem está fazendo home office e quem está na operação. Tem ou não tenho diferença? Eu consigo descobrir essas coisas, inclusive, no próprio Speech Analytics, tá? Muito bacana, Então, muito bacana. são vários insights. Então, cada mês a gente elege um tema e esse tema, para que a gente tenha condições de trabalhar o PDCA. Porque se você elege muitas coisas, e a gente passou por isso no começo, de querer trabalhar todos os assuntos, porque o speech, nossa, ele vai te dar uma infinidade de informações. Gente, insano, porque se você não tiver braço para trabalhar o PDCA, para você trabalhar nas ações, vai perder. E aí, Perdeu. e aí as pessoas que estarão lá por trás de todo o trabalho falam, poxa, eu fiz o trabalho, teve uma análise e não foi utilizado. Né? É de doer, né? Muito bom, muito bom. Juliana, Ivan, eu vou ter duas perguntas para fazer. Você quer fazer aqui direto, Ivan? Oi, tudo bem? Posso fazer. Tudo bem, Juliana? Tudo bom, Ivan? Joia. Obrigado aí por compartilhar com a gente teu case. A gente ouve de Speed Analytics há bastante tempo, né? Só que eu acho que faltam cases maduros, né? Para a gente entender de fato a performance, né? O que que entrega para as operações aí, para os clientes internos. Mas eu queria, você trouxe um exemplo lá no teu case que você identificou o a exploração por que era resultado, né? O teu cliente buscava querer saber qual é o resultado do diagnóstico. E aí a minha dúvida foi assim, né? Qual que é a fronteira entre o que você consegue saber, por exemplo, avaliando os teus registros de atendimento, ou mesmo pelas tuas monitorias, né? As tuas audições, porque me pareceu ali que não seria tanta novidade para você ou para a equipe saber que o cliente busca o resultado, né, de um exame, se você, né, avaliar os teus registros ou as monitorias, exceto se essa informação está num assunto muito mais profundo aí, né, você precisaria dar mais drill, né, nos teus registros para poder chegar nessa informação. Então me deu essa dúvida, né? Por que que o speech ele foi importante para esse tipo de processo, já Uhum. que me pareceu que você poderia conseguir isso por outros meios tradicionais, né, que não com uso de tecnologia, embora você já tenha trazido outros exemplos aí na tua fala, né? Então, essa é uma dúvida que eu fiquei. Legal, e isso é ótimo, Ivan, porque nem sempre nós tivemos uma ferramenta, um CRM que pudesse capturar os motivos das chamadas dos clientes. Hoje sim, a gente fez a implantação de um CRM, o Dynamics da Microsoft, a gente fez uma implantação grande e estamos passando por toda essa transformação, mas em São Paulo, todas as operações e marcas que são atendidas em São Paulo, a gente possui hoje essa qualificação de atendimento, mas imagine no passado a gente não tinha, então eu tinha Entendi. registros dos agendamentos. E o speech, para as operações que não possuem esses dados, ele consegue minerar isso para você, consegue inclusive motivos das ligações. Então, se é uma operação que não possui um sistema que possa te trazer esses dados meramente com registro, ele te faz isso. Só que tem um detalhe em relação ao speech, né? Quando a gente fala de um CRM e que recebe o input de uma pessoa, pode existir uma distorção. Então, ela vai lá e classifica o atendimento de acordo com o que ela entendeu e compreendeu. Isso quando você não tem outras automações por trás que estão associadas ao tipo de ação que ela faz no sistema versus o registro que vai fazer. Isso é um caminho. O speech, ele não vai olhar, ele não faz uma análise de registro que foi feito pelo operador, porque ele analisa o contexto para te entregar. E essa é uma das grandes Certo. vantagens, porque você consegue, inclusive, começar a entender quais são as disparidades de registros que você tem em dois lugares. Por que eu tenho no speech uma amostra significativa e de repente eu não tenho esse registro aqui? Está faltando registro? Está faltando algum outro tipo de automação, uma melhoria nesse processo?
Então, é uma das formas de você também descobrir. E para as operações que não possuem, isso aqui vai ser uma arma aqui de ouro. Legal. Tá bom, Juliana, obrigado. E por fim, eu não sei se você falou e eu perdi, mas eu imagino que você deve ter uma operação muito grande, né, de atendimento, e, salvo engano, o speech você vai rodar por licenciamento, né? Então, você hoje, como é que você faz? Você não deve rodar o speech em toda a operação, você deve fazer por amostra, você vai flutuando em toda a operação. Como é que você utiliza a capacidade de monitoramento ou não, ou você faz 100% mesmo? Só para entender como é que você calibra isso. Na marca Fleury, a gente faz 100%. Mas eu acho que eu não sei se eu cheguei a comentar, mas vocês têm formas de contratações, porque de fato são licenças. E aí você pode estabelecer isso por amostra, porque também você precisa avaliar a sua infra. Imagine que eu armazeno essas informações por pelo menos um ano. Para quê? Para a gente realmente fazer estudos e a gente continuar tendo acesso às informações passadas e conseguir fazer uma linha do tempo em termos de melhoria. Mas você pode não necessariamente fazer com 100% como a gente faz na marca Fleury, porque aí você pode, se você tiver, inclusive, operações que são muito distintas. Então, por exemplo, uma é de suporte, outra é de cobrança, outra é saque. Então, se são processos muito diferentes, o que você pode estabelecer na hora da contratação são amostras para cada uma dessas células. Isso vai diminuir o seu custo e, estatisticamente, vai ser uma amostra válida e que vai te dar um alto nível de confiança. É só você separar qual é o percentual dessa amostra que vai ser válido. Então, sei lá, de 100 posições, são 30 que você vai colocar, você vai conseguir ter os mesmos insights. Vai ter uma perda, obviamente, na taxa de confiança, mas você consegue ter uma amostra estatisticamente válida. Legal. Obrigado, Juliana, ficou bem claro. Obrigado. Legal. Muito bom, muito bom. Temos aqui o nosso tempo já passando, e tem o Fábio, o Fábio Holanda é da Porto. Ele fala que outra coisa bacana do speech é o TMO por assunto. Isso pode Uhum, direcionar ações de melhorias e processos mais ofensores. Como que você vê isso, exato. Juliana? E é aquele exemplo que eu comentei com vocês no comecinho, né, que foi um dos nossos primeiros estudos. Na verdade, foi o estudo para a POC, foi a prova de conceito que nós pegamos dois fornecedores e nós demos a nossa base de dados de gravações e aí a gente deu para os dois passarem por esse processo de avaliação. E foi aí um dos nossos crivos para fazer a contratação e aí passou a Verity, né? Isso naquela época. E uma das descobertas que a gente fez foi justamente de um processo de cobrança. Então, cada um dos assuntos mostrava lá um tempo médio de atendimento. E esse aparecia como assunto cobrança, e ele tinha um tempo altíssimo, acho que uns 20, 25 minutos, mas era muito alto, não era uma amostra, não era um número absoluto muito grande, mas ele impactava no dia a dia da operação. E aí foi aí que a gente descobriu justamente isso. A gente descobriu e a gente tem por assuntos, né, por tipos, a categoria dos atendimentos, o tempo médio de atendimento. E você consegue monitorar isso para você ir melhorando os processos e cada vez mais ir diminuindo, tornando ele mais eficiente para você realmente trabalhar mais no relacionamento com o cliente. Muito bom. Eu vou fazer Foi duas últimas perfeita a perguntas. colocação, porque é isso mesmo que ele provê. E ele colocou mais duas. Tem duas perguntas que eu vou encerrar, até por causa de tempo, mas vamos lá. Tá mais uma pergunta aqui. Você comentou, a Tarsila fala, você comentou sobre o ganho de produtividade. Como que você conseguiu associar o speech com este ganho de produtividade? Boa pergunta. Você consegue, por meio de os próprios estudos relacionados a tempo médio de atendimento, ele sai PDCAs. Então, por isso que eu falei que é tão importante rodar o PDCA. Então, ele te dá o insight, ele te dá as informações você interpreta as informações do que está sendo, do qual é o impacto, e você estabelece quais são as ações. E roda o PDCA. E aí, como todo PDCA, você vai medir depois esses resultados. E por isso que é importante você ter a guarda das informações do speech, para que você, dentro daquele mesmo assunto, você consiga estabelecer no mês seguinte
as mesmas categorias e você comparar quais foram os ganhos, porque ele consegue mostrar, por exemplo, o assunto é cobrança. Mês anterior, antes das ações, o tempo médio era de 10 minutos. Agora, esse mesmo processo, o tempo médio de atendimento é de 7. Então, você consegue, por meio estatístico, por meio das próprias amostras, revelar qual foi a eficiência. Mas o importante, o Speed sozinho não vai fazer milagres, ele não vai fazer por você o plano de ação. Eu falo muito sobre plano de ação porque ele te dá dados massivos, mas as ações elas estão nas mãos de vocês, nas nossas mãos. Então, se a gente não fizer acontecer e a gente não acompanhar, não vai mudar o ponteiro. Aí tá. Muito legal, muito bom. E como última pergunta que tem a ver, o Fábio também pergunta: quando você identifica uma oportunidade e precisa de um aprofundamento maior via speech, quanto tempo em média você tem esse retorno? Deixa eu ver se eu entendo. Eu quero abrir o Fábio, quer colocar? Se quiser abrir o seu áudio. Ele quis, vamos supor, você identificou alguma, ele quer saber o É, quanto tempo de resposta, é isso? É isso, o Fábio? Boa tarde, pessoal. Por Opa, exemplo, Juliana, você identificou ali no speech um assunto recorrente, identificou alguma oportunidade que você não tem uhum, ainda a clareza, né, e a certeza do que de fato acontece, mas você viu ali que tem algo importante, né? uhum. Sei lá, quando os clientes usam determinadas palavras. E aí você precisa de um drill melhor, de um aprofundamento, né? Fazer um outro drill down ali. Eu não sei se você já passou por essa situação. E a minha pergunta é, quanto tempo, em média, você tem esse retorno, né? Porque eu acredito que a equipe de curadoria precise atuar, né? Para calibrar a ferramenta naquele assunto específico. Então, Assim, o que quando você precisa desse aprofundamento, quanto tempo mais ou menos demora? eu diria para você que depende do tempo que você vai destinar para fazer um novo estudo, porque o que pode acontecer com o speech é o seguinte, ele te revela vários assuntos maiores. Então, vamos pegar um exemplo que a gente passou, que era o seguinte, quais são os maiores motivos de contatos, isso lá atrás, né? Mas os maiores motivos de contatos que a gente tem na operação. Aí tá, aí aparecem os motivos. Aí você fala assim, poxa, me apareceram os motivos, só que eu preciso ter uma quebra, porque tem um assunto aqui que ele está um pouco mais obscuro, ele é quase que uma classificação do tipo outros. Aí desse universo de informações que você tem dentro dessa categoria, você vai quebrar em outras categorias, em outros fonemas, em outros textos para você fazer essa descoberta. E é lógico, tem uma coisa que é muito importante que eu não mencionei para vocês. O speech por si só, ele vai entregar dados, análises contextuais. Porque é isso que o metadado faz. Mas existe uma necessidade, principalmente quando o assunto é obscuro, como esse que você levantou, de se você fazer para esse nicho algumas escutas. Porque senão você olha só para a ferramenta e não descobre, talvez, outras coisas que estão lá dentro, até para você refinar a categoria. Então, é muito comum, a partir de um assunto macro, de um resultado macro, a gente entrar nessas chamadas, escutar uma amostra para entender contexto, você entrar na ferramenta e recalibrar, e aí você fazer um novo estudo. Aí é só uma questão de tempo de dedicação. Você pode ter, sei lá, alguns dias, uma semana, e depende de qual é o assunto e quanto tempo você vai se dedicar para fazer esse estudo. Não sei se eu te respondi, mas normalmente é isso que acontece. Quando você precisa de mais informações, o speech sozinho ele não vai fazer isso por você. Você vai precisar aliar um pouco de escuta para você descobrir, reclassificar e recalibrar a sua ferramenta cada vez que você vai descobrindo. muito bom. Juliana, muito Era bom. isso? Desculpa, eu não sei se eu me fiz Ele clara ou se colocou isso era a perfeito, ele pergunta. falou, ele Ah, era tá isso mesmo, bom. você respondeu aquilo que você Legal. queria. Então, Tá Juliana, bom. muito obrigada. Eu vou pedir, você já colocou seu e-mail aí, que eu já vi, que foi disponibilizado, então eu queria Deixa eu agradecer. ver. Eu acho que as perguntas foram muito bem colocadas, muito assertivas e bem respondidas. Ela vai colocar de volta outra vez. Então, quem quiser, Deixa eu ver lá, se juliana.psilva@grupofleury.com.br. Juliana, super obrigada. Agradeço imensamente aí pelos esclarecimentos.
porque esse tema aí é um tema de hoje recorrente, de muito interesse das pessoas em conhecer um pouco melhor. Então, a Olha, eu sua espero contribuição... que eu tenha conseguido Sim, clarear aí as ideias, tenha conseguido contribuir aí com o assunto e com os próximos passos. Desejo muito sucesso para vocês. Como eu disse no começo, esse é um assunto muito denso, tem muita coisa, muita aplicação, muita inteligência, vale muito a pena. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, eu me coloco à disposição, coloquei meus contatos, LinkedIn, coloquei meu celular, porque a gente sabe que os projetos, a implantação em si, a gente passa por um processo de aprovação, né? Que eu acho que o nosso primeiro obstáculo, aqueles desafios que eu coloquei para vocês no começo, eles são os maiores, mas se a gente tiver a possibilidade aí de contribuir e facilitar a vida de vocês, conte aí comigo também, tá? muito bom.